obrigado por essa antepenúltima aula, pela 10ª aula dessa escola. Quero te pedir em nome de Jesus, Espírito Santo, continua à frente desse lugar, continua à frente dessa escola, esses que estarão aqui assistindo, mas aqueles que estarão assistindo pela internet, que no nome de Jesus, o Senhor venha ministrar com cada um de nós. Essa escola existe para levantar um exército de líderes capazes e líderes que entendem quem são para ti e agirão numa total dependência e excelência que vem de ti. Nós te pedimos que nessa aula não seja diferente, que o Senhor, Santo Espírito, continue falando, usando a minha vida, e que todo intento satânico caia por terra, toda retaliação seja desfeita em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas a Ele. Vamos lá, queridos, essa aula, aliás, na última aula, nós falamos sobre como ser uma pessoa fora do comum. Vocês lembram? Nós falamos como ser uma pessoa fora do comum. Deixa eu arrumar aqui, para eu poder acompanhar também. Como ser uma pessoa fora do comum. E nós vimos algumas atitudes que uma pessoa fora do comum precisa fazer. Então, se você perdeu a última aula, vai tirando foto dos slides, para você não ficar de fora. Falando em slides, nós ficamos de fazer algo, e eu ainda quero fazer com a Escola de Excelência inteira, amém? Com os áudios e os slides e poder disponibilizar. Mas vamos lá, estamos falando sobre uma pessoa fora do comum. E o que nós aprendemos na última aula? Algumas atitudes. Primeiro, aprenda a distinguir entre o que é importante e o que não é importante. Isso nós vimos na última aula. A segunda coisa que nós já vimos, esteja disposto a ir aonde nunca esteve antes. Já vimos na aula passada. O que mais? Falamos sobre crie um ambiente que o mantenha estimulado. Falamos sobre alguns toques para se criar o ambiente que necessita. Pastor, eu não lembro de nada dessa aula, ou alguém pode dizer, eu perdi essa aula. Mande um e-mail, escoladeexcelência@boladenevecuritiba.com.br, aos cuidados da pastora Tiala, e ela vai enviar essa aula para você assistir. Amém? Quarto, falei assim, valorize e proteja aquilo que o fascina. Fascinação é aquilo que ocupa os nossos pensamentos e o nosso tempo. E nós só seremos lembrados por aquilo que nos fascina. Entenda algo. Henry Ford é lembrado pelo automóvel, Thomas Edison por suas invenções, Billy Graham pelo evangelismo. Então, nós só seremos lembrados por aquilo que nos fascina. Quinto, ouça conselhos de outras pessoas antes de tomar decisões. Amém? E, agora começando a aula de hoje, propriamente dita, nós vamos falar sobre algo que eu falei nas dicas do Biga há pouco tempo, se não me engano foi segunda-feira. Muito importante, nunca tome uma decisão importante quando estiver cansado. Meu irmão, quando nós estamos cansados, é quando nós tomamos as piores decisões das nossas vidas. Às vezes por falta de sabedoria e às vezes por falta de paciência mesmo. Então entenda algo, olhos cansados raramente enxergam um futuro brilhante. Olhos cansados raramente enxergam um futuro brilhante. É interessante, pois quando eu estou cansado, e quem me conhece sabe disso, quando eu estou cansado, eu não sou a mesma pessoa, eu não tenho a mesma fé, eu não tenho o mesmo entusiasmo, eu não tenho a mesma paciência. Quando nós estamos cansados, algumas coisas acontecem. Quais? Primeiro, as montanhas parecem mais altas. Quando você está cansado, coisas que normalmente parecem simples, ficam difíceis e complexas. Já parou para perceber isso? Tarefas que normalmente exigiriam um mínimo de esforço, de repente parecem pesadas demais. A outra, os vales parecem mais profundos. Fatores que desestimulam a gente parecem brotar de todos os lados. E o desapontamento parece ficar mais forte quando você está cansado. Outra coisa, reagimos a ofensas com mais facilidade. Por isso que a melhor coisa que você tem que fazer quando você estiver cansado é ir dormir. Parece uma brincadeira, mas é uma coisa séria. Quantas vezes eu chego de viagem em algum lugar
E às vezes com pessoas queridas, eu falo, gente, podemos conversar amanhã? E eu vou direto, às vezes, pro hotel, descansar, e no outro dia eu sou outro cara. Porque como é ruim chegar num lugar cansado e ter que dar atenção e não conseguindo. Às vezes você está com o olho aberto e a pessoa está falando que você está tipo Zumbilândia. Já aconteceu isso com você, dormir com o olho aberto? É horrível. Uma vez eu estava fazendo aula de espanhol, aí a minha professora aqui da igreja, Angélica, eu estava fazendo a aula, e aí eu tinha que ouvir algo e escrever em espanhol. E aí eu comecei a escrever, fui parando. Daqui a pouco eu comecei a sonhar. E eu ouvia lá no fundo assim, biga, biga, biga. E aí, de repente, era ela. Biga, você está dormindo? Não. Que não. É horrível isso. Então, queridos, não seja alguém que desaponte os outros, ou você desapontado com os outros, na hora que você está cansado, amém? Na hora que você está cansado, isso não baliza desapontamentos, amém? Vai dormir. Descansa. Pede licença para a pessoa. Cara, não estou em condições de falar com você hoje. Principalmente se você souber que é um assunto chato ou um assunto delicado, um assunto sério. Pede licença. Fala, cara, por favor, vamos conversar amanhã. Tem que ser hoje. Não dá para ser hoje. Não vai ser produtivo. Outra coisa, nós reagimos às ofensas com mais facilidades. Quem aqui, eu já falei ali, quem aqui já deu uma patada em alguém quando estava cansado e depois se arrependeu? Né? Você tem que chegar, pô, cara, desculpa, estava cansado ontem. E às vezes a gente acaba ofendendo pessoas que não merecem ser ofendidas. Jesus entendia muito bem sobre os benefícios do descanso. Então, Marcos 6, versículo 31 diz, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus é o Filho de Deus, tinha 3 anos. Queridos, ele tinha 3 anos para fazer a obra que ele tinha para fazer. E mesmo assim ele chega para os discípulos e diz vem para cá, vamos descansar um pouco. Amém? Um dos grandes presidentes americanos disse que ele nunca tomava uma decisão depois das 3 da tarde. Não estou te incentivando a depois das 3 pedir para o chefe, estou out, meu pastor me ensinou. Daqui a pouco vai ter um monte de empresário aqui dizendo, ô pastor, o que é isso? Mas o que eu estou querendo te dizer é, percebeu que está cansado? Pode ser às 3 da tarde, meio-dia, vai descansar, cara. Dá um jeito de decisões importantes serem tomadas quando você estiver bem. Amém? Outra coisa que acontece é que nós ficamos menos tolerantes com as opiniões e necessidades dos outros. Quando você está cansado, parece que ninguém mais importa. E na realidade, tudo importa. As pessoas são mais importantes do que tudo. Amém? Só que quando você está cansado, isso não vem na nossa mente. O contrário também acontece. Quando as outras pessoas estão cansadas, parece não compreender as nossas opiniões e posturas. Então essa é uma lição. Às vezes você quer conversar com alguém um assunto importante e está percebendo que a pessoa está cansada. Meu irmão, dá tempo ao tempo. Amém? Já aconteceu isso comigo nos 2 lados da balança. Eu querer conversar com alguém que eu precisava resolver e a pessoa estava cansada e eu fui mal compreendido. E já aconteceu de pessoas quererem falar coisas importantes comigo e eu ouvi-las. E no outro dia não lembrar de nada. Mas você falou, pastor. Pô, cara. Mas você não percebeu que eu não estava aqui? Então é por isso que hoje em dia, às vezes as pessoas ficam até mais tristes comigo, mas eu consigo cuidar mais dessa área. Porque se eu estiver cansado, eu não vou falar. Porque às vezes sai uma coisa que é mal compreendida. Amém? Outra coisa acontece. Passamos a enfocar os objetivos a curto prazo e não os de longo prazo. Você está cansado, você só pensa em uma coisa, cama. Quanto tempo demora daqui para a minha cama? O cara quer saber o que você vai fazer na faculdade, qual vai ser sua pós, com quem você vai casar. A mulher quer discutir a relação. Discutir o quê? A relação, daí você fala, compra nessa loja, pensando que é relação de carro, de moto, né? As nossas palavras se tornam ríspidas, apressadas e geralmente inapropriadas. Olha quanta coisa pode acontecer quando você toma uma decisão cansado. Outra, começamos a pensar nos nossos erros e também nos erros dos outros. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que o descanso físico é importante para a nossa restauração.
Nunca, jamais tome decisões importantes, a menos que você esteja fortalecido, alerta e receptivo espiritualmente. Amém? E esse é um dos segredos para se fazer coisas extraordinárias, feitos extraordinários, ser uma pessoa fora do comum. Sétima coisa que nós vamos falar agora, sobre atitudes de pessoas fora do comum. Não tenha medo de fracassar enquanto busca o seu sucesso. Anotou? Estão anotando? Guitarrista, está anotando? Não, tá? Está enxergando mesmo com esse cabelo? Eu fico zoando, mas eu tenho uma foto minha com o cabelo igualzinho o teu, cara. Não enxergava quase nada. Já fui cabeludo, a gente não nascia assim, não usava óculos, igual Herbert Viana. Não tenha medo de fracassar enquanto busca o seu sucesso. Repita comigo assim, eu devo aprender, mais forte, eu devo aprender que não significa simplesmente peça outra vez. Amados, não significa simplesmente peça outra vez. Todas as pessoas cometem erros, mas as grandes pessoas se recompõem e tentam de novo. Gálatas 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se nós não desanimarmos. Fracasso não é um fato. Repita comigo, fracasso é uma opinião. Vamos pensar em algo. Quem aqui já sofreu algum tipo de rejeição na vida? Na família, da escola, qualquer lugar, levanta a mão. Pense então, você morreu? Você sobreviveu, amém? Você está aqui. Pode ter sido duro quanto foi, mas você venceu e hoje você está aqui. Então, precisamos entender que a rejeição não é fatal, ela simplesmente reflete a opinião de alguém. Jesus experimentou mais rejeição do que qualquer outro ser humano que já viveu. Jesus conhecia o seu próprio valor, sabia o que tinha vindo para fazer, e ele aceitou a rejeição para se tornar o elo entre o homem e Deus. Então, isso nos ensina que nós devemos passar por cima das nossas feridas emocionais. Nós precisamos passar por cima das nossas feridas emocionais. Nem todo mundo vai celebrar a tua existência. Presta atenção no que eu estou te falando. Nem todo mundo vai se agradar com os teus dons. Nem todo mundo vai gostar do seu jeito de pregar, do seu jeito de viver, do seu jeito de ser. Mas pessoas estão aguardando você se manifestar, porque elas esperam você para ouvir. Amém? Então, valorize pessoas que te valorizam. Às vezes, eu já falei isso, o problema acontece quando a gente despreza, quando a gente quer chamar a atenção de quem não nos dá atenção e desprezamos quem está louco para nos ouvir. Amém? Pastores que estão me ouvindo, precisam entender isso. Às vezes a gente quer muito o aplauso de alguns e quem está querendo nos ouvir mesmo, você não está nem reconhecendo. Oitavo, esteja disposto a começar de baixo. Repita comigo bem forte, as coisas pequenas têm muita importância. Vamos a alguns exemplos? Mike Murdock fala sobre isso, ele fala que pequenas dobradiças movem portas enormes. Chaves bem pequenas destrancam cofres com milhões de dólares. Um volante pequeno determina a direção de uma grande carreta. Então, coisas pequenas importam. E presta atenção nesse slide. Coloquei no Instagram esses dias. Você sabia que muitas pessoas nunca serão pessoas excelentes porque querem que seus inícios sejam espetaculares. Já quero começar apavorando, já quero começar sendo chefe, já quero começar sendo líder, já quero começar... Calma. Jesus poderia ter nascido igual ao Arnold Schwarzenegger no filme Exterminador do Futuro. Um monte de raio. Daí ele levanta. Poderia ou não poderia? Filho de Deus, ele poderia fazer o que fosse. Ele nasce de uma mulher. Vai nascendo, vai crescendo. 12 anos, já sabe o que ele quer na vida. Está ensinando os doutores, chega a mãe dele e fala assim, filho, volta para casa. Ele, tá bom, mãe, vamos para casa. Espera 18 anos, sabendo quem ele era, para se manifestar no tempo certo, amém? Quem é Jesus nas nossas vidas? O motivo da nossa existência, amém? Mas ele soube começar como uma
criança. Isso é para se pensar. Deus tem uma grande obra na sua vida, amém? Mas tem muita gente que não quer começar de baixo, já quer começar apavorando, quer chegar sendo quem Deus quer que ele seja, mas no tempo errado. 9, direcione suas energias para o seu futuro. Direcione suas energias para o seu futuro. Muita gente gasta a sua energia lembrando do passado, tentando chorar pelo leite que já derramou. Precisamos tornar, olha que frase legal, precisamos tornar nosso futuro tão grande de modo que o ontem desapareça. Tire uma foto disso, publique, amém? Não se prenda. O que o passado tem que ser para nós, que eu vivo dizendo? Um grande arquivo de informação. Eu vou cometer algo na minha vida, vai lá no passado e vê. Se você já fez, se deu certo ou deu errado, ou alguém que já fez isso, se deu certo ou deu errado. Exemplo, adultério. Todo mundo é tentado adulterar. Todo mundo. Não diz que não, todo mundo. Mas vai no passado um pouco e veja pessoas que adulteraram. Se deram bem, eu não conheço uma que se deu bem. E tem uma fonte de arquivo. Mas a minha energia não está no passado. Está no meu futuro. Deus nunca olha para o nosso passado para decidir nosso futuro, queridos. Quando você pede perdão no seu passado, Ele te perdoou, amém? Satanás pode nos lembrar dos erros de ontem, mas nós não devemos dar ouvidos a ele. Deus nunca lê o seu diário, o seu passado acabou, é uma nova história, vamos para frente, amém? Colhemos consequências das nossas atitudes. Pastor, mas eu errei muito, sofro as consequências. Beleza, mas se você estiver plantando o que é certo, chega uma hora que as consequências do passado acabam e você começa a colher os novos plantios. Concorda comigo? Tem gente que deixa de plantar coisas novas porque fica sempre chorando. Nossa, como eu errei no passado, e nunca começa a acertar. Então essa é a ideia desse texto aqui. 10, estabeleça objetivos e atualize-os constantemente. Estabeleça objetivos na sua vida. Eu vou pôr mais um slide aqui. Você nunca sairá de onde está enquanto não decidir onde quer chegar. Por quê? Porque quem não sabe onde vai chegar, qualquer lugar tá bom. Ah, tá bom para mim. Quando você sabe onde vai chegar, você sai daqui para ir de bicicleta até Ponta Grossa. Você chega em Campo Largo. Tá bom para quem vai para Ponta Grossa? Claro que não. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Agora, quando você sai para dar uma voltinha de bicicleta, você chega em Campo Largo e já fala, cara, andei pra caramba. Porque você não tem um rumo, amém? Em 1952, quando alguns pastores nasceram, quem nasceu nessa data? 52. Não, estou brincando, tem bastante gente aqui, amém? Em 1952, os diretores de uma universidade bastante conhecida americana descobriram que apenas 3 de cada 100 formandos faziam uma lista de objetivos pessoais. 10 anos mais tarde, repita comigo, 10 anos, passa na vida de todo mundo. Amém, careca? 10 anos. 10 anos mais tarde, um estudo de acompanhamento demonstrou que 3% dos formandos da turma de 52 haviam tido mais sucesso financeiro do que os outros 97%. E esses eram os mesmos formandos que haviam registrado seus objetivos por escrito. Abacuque 2, versículo 2. Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Quanta gente tira sarro da gente, né? Quanta gente tira sarro da gente, mas em português dá para falar isso. Quantas pessoas tiram sarro da gente quando a gente fala assim, coloca seus objetivos no papel para o próximo ano. Cartinha para Deus, é tipo Papai Noel. Vai rindo. Só que é interessante que quem faz, lógico, uma está aqui, mas tem que ter um arquivo em casa para ver. E quantos de nós chegamos, depois de alguns meses, já vão ticando, né? Cara, isso já aconteceu, isso já aconteceu, isso já aconteceu. E quem não tem papel? Vai ticar o quê? Não sabe onde quer chegar. Amém? Então, essa lição se linka àquela outra. Coisas pequenas importam. Fotos do futuro importam. Amém? Por que você acha que a gente colocou aquele banner ali, o último banner? Para que toda a igreja lembre. Pode demorar,
pode ser o que, pode acontecer o que vier a acontecer. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo lá é para a gente sempre lembrar. Amém? Um dia nós estaremos no lugar daquele. I believe. Amém? 11º, dá uma salva de palmas, sim, glória a Deus. 11º. O que você acha que eu vou falar? Não, Shaina. O que você acha que eu vou falar nessa gravura? Planejamento, isso, parabéns, glória a Deus. Invista tempo em planejamento. Amados, será que é Jesus voltando? Não. Senão a gente não estaria aqui, amém? Quem tem certeza que quando ele voltar já era? Amém. Se você ora para ter um carro igual ao meu, quando eu for embora pode ficar com o meu, tá? Tem gente falando, eu recebo. Você recebe, careca? Né? Sem chance, vamos andar em carros de ouro. Aleluia. Ruas de ouro, carruagens de fogo. Vai ser bênção. Amados, campeões fazem planos. Os campeões tomam decisões que produzem o futuro que eles desejam. Provérbios 24, versículo 3 e 4 diz: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O que é planejamento? Olha que legal essa definição. Coloca lá, Shaina. É uma lista por escrito das atitudes necessárias para você alcançar o seu objetivo. Simples. Amém? Coloca aí. É uma lista por escrito das atitudes necessárias para você alcançar o seu objetivo. Entenda que Deus sempre honrou homens que fizeram planos. Noé planejou a construção da arca. Salomão separou tempo para planejar a construção do templo. Moisés separou tempo para planejar o tabernáculo. A Bíblia é um plano de Deus para nós. É uma prova inegável que Deus sempre pensa antecipadamente. Deus, com a sua palavra, criou tudo. Ali, a Bíblia pode ter sido escrita depois, mas a palavra já existia. Amém? Vocês estão aqui? E uma frase sobre o planejamento que é muito forte para mim, que eu coloco como um rema na minha vida, coloca lá, Shaina, é que o segredo do seu futuro está escondido na sua rotina diária. Não adianta eu fazer um monte de planejamento se eu não os cumpro. Não adianta eu fazer uma agenda linda, cheia de rosinha, perfume, deixar muito bonito. Meu irmão, o segredo do seu futuro está na sua agenda diária. O que você faz every day. 12º. Forte isso, hein? Termine o que começar. Quem quer ser uma pessoa excelente? Pessoas que realizam feitos extraordinários concluem suas tarefas. E o término de uma obrigação traz, no mínimo, prazer no íntimo. Posso te provar? Provérbios 13, versículo 19. O anseio satisfeito agrada a alma. Agrada a alma. É muito divertido ser criativo. É muito estimulante ter novas ideias. Pensar em novos lugares para ir, lançar novos produtos. Sim, é muito bom. Mas os verdadeiros campeões terminam o que começam. São pessoas que fazem um acompanhamento das suas tarefas. Um famoso milionário disse uma vez: darei um excelente salário a qualquer um que puder levar até o fim uma ordem que eu lhe transmiti. O cara devia estar decepcionado, né? Então, vou dar um toque para você. Dá um toque para o teu irmão. Fala assim, vou te falar algo que vale ouro na tua vida. Vale ouro, hein? Fala assim para ele. Comece terminando coisas pequenas. Às vezes as coisas pequenas vão ficando para trás, para trás, para trás. Não, eu quero resolver as grandes. E, cara, se tem uma coisa que eu fico desesperado, é quando depois de alguns anos eu encontro algumas pessoas e eu pergunto, o que deu daquela situação? E a resposta dele é igual de quando nós nos encontramos a última vez. Cara, isso é desesperador. Desesperador. E eu ouço isso em vários lugares. Pastores, família.
Os anos vão passando, e sabe a única coisa que muda? A idade. Estou mais velho. Mas isso tem que ser uma vergonha. Quanto mais velho, no mínimo, temos que estar mais sábios. Seja uma pessoa, eu e você precisamos ser alguém que termina o que começa, porque esse é um dos segredos da excelência. Se você buscar excelência na sua vida e começar a terminar coisas pequenas, você vai começar a entender o poder de estar onde Deus quer que você esteja. Porque, como eu sempre digo aqui, eu realmente acredito que não há lugar melhor para estar e morar do que no centro da vontade de Deus, amém? E quando você está onde Deus quer que você esteja, até um lugar simples e humilde se torna um paraíso. O detalhe, eu já falei em umas mensagens, mas não na escola de excelência, o detalhe é que todo paraíso tem uma serpente. E o único objetivo dessa serpente é querer que você perca esse lugar que você conquistou em Deus, o lugar do centro da sua vontade. Por isso que em nossa vida com Deus, nós nunca podemos parar de crescer. Muitos estão procurando a vontade de Deus na sua vida. Outros já encontraram. Então, e se lutam para manter esse lugar. Uma coisa é você conquistar algo, olha para mim. Outra coisa é você manter o que conquistou. Uma coisa é você arrumar um emprego. Outra coisa é você se manter nesse emprego. Uma coisa é você casar. Outra coisa é manter-se casado. Uma coisa é se converter a Jesus. Outra bem diferente é se manter na presença dele. E a cada fase, essa é uma frase aqui, a cada fase da sua vida, você vai ter que enfrentar diferentes ataques de serpentes. Serpentes essas que farão de tudo para você achar que o lugar onde você está é uma furada. E nós precisamos tomar decisões na vida, queridos. E depois administrar essas decisões. Eu já falei sobre isso aqui, vale o exemplo. Mas uma vez o escritor John Maxwell pegou um avião e o avião, na hora de pousar, teve que arremeter e deu uma volta enorme, voltou e pousou no aeroporto. O John Maxwell fez de tudo para ser o último, entrou, chegou até o piloto e falou assim: eu sou palestrante sobre liderança, eu queria te fazer uma pergunta. Em que momento da trajetória você decidiu arremeter o avião? E aí o piloto falou: há 20 anos atrás. Ele me explica. Aí o piloto falou: há 20 anos atrás, quando eu estava fazendo o curso, eu tomei uma decisão de que sempre que o avião não tivesse as condições necessárias para pousar, eu arremeteria. E de lá para cá, eu apenas administro a decisão que eu tomei lá atrás. Então, meu irmão, quando eu falo do lance do adultério, quem casou fez um juramento à esposa: prometo ser fiel até que a morte nos separe. Então, você não tem que ficar sempre jurando que não vai trair. Você já fez o juramento. A partir de agora é administrar. O juramento já foi feito lá atrás. Pastor, faz 30 anos que eu fiz o juramento. Faz 30 anos que você vem administrando. Não tem que fazer de novo. Só vim administrando. Amém? Decisões de administração. Nós precisamos tomar decisões. Por exemplo, todo mundo começa a malhar no começo de ano, né? Come pra caramba no Natal. Não, janeiro? Faz um plano de 6 meses. Não, se eu pagar, eu vou. Depois precisa administrar essas decisões. Vai no horário que eu vou treinar, né, Berê? 7 horas da manhã na academia. Agora está vazia. Cadê a galera que ficava? Vamos revezar? Vamos revezar? Ué, cadê os caras? Vocês estão aqui? Todo mundo começa a malhar. Mas nem todo mundo administra essa decisão ao ponto de estar saudável e disponível a Deus. Todo mundo começa a orar. Vamos orar! Mas nem todo mundo continua orando depois de anos. Por quê? Porque o ser humano é bom em seguir o embalo dos outros. Deus espera que eu e você vençamos as serpentes para poder dar um exemplo para as outras pessoas. O sonho de Deus é que nós sejamos como Jesus, filhos parecidos como Jesus. E Jesus era um homem que impactava pelo exemplo que ele dava. Não foram poucas as vezes que quiseram pegar Jesus em contradição e que não conseguiram. Por quê? Porque Jesus era um exemplo do que ele queria ver nas pessoas. Olha para mim. Repita assim: Jesus era um exemplo do que ele queria ver nas pessoas. Hoje em dia nós vemos que o mundo tem muitas boas mensagens, né? Boas pregações. Mas o que o mundo mais precisa hoje é de bons exemplos. Eu e você precisamos ser exemplos de comportamento, do comportamento que nós desejamos ver nas pessoas.
Eu posso te dizer muito bem assim, faça o que eu falo, eu não faço o que eu faço, mas não vai ter o mesmo impacto se eu disser. Não vai ter o mesmo impacto se eu disser, faça como eu estou fazendo. Amém? Um autor disse o seguinte: quando a identidade e as ações de um líder são consistentes, os resultados obtidos também são. Da mesma forma, um líder inconsistente obtém resultados inconsistentes. Fala para o irmão do lado, eu e você nascemos para impactar uma geração. Mas como é que começa o impacto? Através do exemplo de um líder. Podemos impactar positivamente ou negativamente. Coloca lá, Shaina. Líderes são responsáveis pelo ambiente e indicam direção para todos os seus liderados. Vamos ver a partir de agora algumas características que precisamos ter para ver o nosso mundo mudado. Quando eu digo mundo, olha para mim. Não estou dizendo que nós vamos mudar a fome da África. Às vezes as pessoas dizem, querem mudar o mundo todo e esquecem de mudar o seu mundo. O seu mundo hoje, às vezes, é bem menor. Amém? Vocês têm uma igreja grande, mas não mudaram ainda a cidade. Cara, mas quantos vizinhos se converteram por causa de cada membro da igreja? Se começa pequeno, e o negócio vai impactar. Quantas pessoas que trabalham junto com alguém que se converteu por causa do exemplo da pessoa? Isso é um impacto. É mudando o nosso mundo, amém? Então, às vezes a gente pensa igual o Greenpeace e esquece de pensar no nosso lado. Vamos ver então essas atitudes. Vamos lá? Seu comportamento determina a cultura. A sua cultura determina as pessoas que você atrai. E você sempre atrairá pessoas iguais a você. Se você deseja injetar um valor específico na cultura da tua célula, da tua empresa, da tua organização, precisa perguntar para si mesmo se esse valor se associa a algum comportamento identificável entre as pessoas que você lidera. Mas isso tem que começar com você. Eu possuo essa característica que eu quero ver nos meus funcionários, que eu quero ver nos meus liderados. Eu possuo isso. Amém? A única maneira de mudar a cultura é você mudando o seu próprio comportamento. Outra, a sua atitude determina a atmosfera. Se você já trabalhou para alguém que vivia com a cara amarrada, você sabe que é completamente diferente do que trabalhar com alguém cuja atitude sempre é alegre e otimista. As pessoas mais felizes não necessariamente têm tudo de melhor, mas elas fazem sempre o melhor de tudo. A outra não. A atitude do líder é como um termostato para o lugar onde ele trabalha. Se a sua atitude for boa, a atmosfera é agradável. Se for ruim, a temperatura é insuportável. Ninguém deseja trabalhar num ambiente que é quente demais ou gelado demais. Vamos lá, outro. Seus valores determinam as decisões. Repita bem forte comigo. Sei que você está escrevendo, mas você consegue. Repita assim. Decisões que não são consistentes com seus valores duram pouco. Se nós aprendemos que tudo que Deus faz dura para sempre, Deus espera que tudo que a gente faça dure. Amém? Mas, como eu falei, se as decisões não são consistentes com os valores, isso tende a durar pouco. Outro. Seu investimento determina o retorno. Assim como no mundo das finanças, a única maneira de obter um retorno com as pessoas é fazendo um investimento nelas. As sementes que você semeia, olha que legal, as sementes que você semeia determinam a colheita que você terá. O nosso problema é que muitas vezes nos concentramos na colheita e não na semeadura. Isso é difícil demais, amém? Outra. Seu caráter determina a confiança. Escreve aí, eu vou te fazer uma pergunta. As pessoas confiam em você?
Lembrando que confiança não é imposto ou imposta por um crachá e um cargo. Você tem que confiar em mim. Eu sou o teu pai. Não. Eu sou o teu chefe. Quantas pessoas não confiam no chefe? Quantas pessoas não confiam no próprio pai? Confiança não se exige. Confiança se conquista. E ela geralmente é adquirida quando você é testado. Amém? E aqui está a dificuldade, porque dependendo da escola, a média escolar é de 60, 70, 6 ou 7, mas em se tratando de confiança, a nota mínima que você pode ter é 100 ou 10. Se as pessoas não puderem confiar em você 100%, elas nunca vão dizer que confiam um pouco. Amém? Confiança é total. Outra, sua ética profissional determina a produtividade. Os líderes que de fato criam um ambiente no trabalho, quando os líderes são de fato aqueles que criam um ambiente quando o assunto é produtividade. O funcionário que tem caráter sólido, ele se mantém motivado com o ritmo do chefe, com o ritmo do líder. Se você quiser que seus liderados estejam sempre trabalhando, é melhor que você esteja sempre trabalhando. Amém? Outra, forte essa agora, hein? Seu crescimento determina o potencial. A lição mais importante de liderança é a lei mais importante da liderança é a lei da tampa, uma das mais importantes. Porque as capacidades de liderança determina o nível de eficácia de uma pessoa. John Maxwell fala muito disso. Liderança é o teto de vidro da realização pessoal. Em outras palavras, se a sua liderança não estiver sempre crescendo, ela pode se tornar uma tampa que vai bloquear o potencial do seu pessoal. Olha para mim. Você é um líder, amém? Aí você está aqui. Seus liderados começam a crescer. Se você não cresce junto, chega uma hora que bate. E você já deve ter visto isso em igrejas, em empresas, em alguns lugares. O que acontece? Esse líder acaba perdendo os melhores liderados. Porque pessoas excelentes não querem seguir pessoas medíocres. E o que é ser medíocre? Vocês entenderam que medíocre não é um palavrão? Medíocre é quem vive na média. Amém? O excelente, ele chega uma hora que ele fala, cara, mas eu te ouvia falar isso há 10 anos atrás. Eu estudei, eu fiz uma coisa diferente. Não pode. Não pode. Chega uma hora que o cara fala, cara, obrigado, te honro, te respeito, mas ele está vendo um líder que está só puxando o outro para cima. E ele vai indo para lá. Ele acaba indo para esse lugar. E uma coisa interessante é porque um líder excelente, ele sempre tem uma equipe excelente. Ninguém brilha sozinho, amém? Vocês estão aqui? Nós fizemos um estudo esses dias no nosso treinamento de quinta-feira, onde um pastor falou sobre o lance de você contratar estrelas. E foi muito forte essa ministração. Porque ele falou assim, você já percebeu que em alguns lugares, o cara é muito bom no lugar, você contrata ele, e ele é péssimo nesse novo ambiente de trabalho? Ele não produz tanto como ele produzia lá? Porque alguns esquecem que não é o cara que é uma estrela. Existe uma equipe junto. E quando ele chega aqui, ele tem que começar do zero. Então, um dia ele vai brilhar de novo, mas não na mesma velocidade que ele já brilhava lá. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está fazendo sentido? Amém? Então, se eu quero líderes excelentes, para que todo mundo seja excelente, o líder precisa continuar crescendo. Se você quer que a sua célula seja uma célula abençoada, você tem que ser uma bênção. Se você quer que a sua família seja uma família abençoada, você tem que ser uma bênção. Os pais aqui, puxa, quero que meu filho seja um grande homem de Deus. Você é um grande homem de Deus? Que é fácil, né? Jogar a responsabilidade para as crianças. Você vai ser tal coisa. E a criança não adianta. A criança vê, a criança faz. A lição mais importante, uma das coisas mais importantes dessa aula é isso. Você ensina o que sabe, mas reproduz o que você é. Amém? Sim ou não? Fala, 3 pessoas. Tem 4?
Então fala para o irmão do lado assim, fala assim, você não pode dar às pessoas o que você não tem. Forte, né? Mas real. Se você quiser aumentar o potencial da sua equipe, você precisa continuar crescendo. E um grande exemplo de liderança é Davi. Ele ajuntou para si 400 pessoas que eram desqualificadas pela sociedade. 1 Samuel 22, versículo 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando viram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado no SPC, quer dizer isso, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Outro slide. O detalhe é que eles se tornaram como Davi, a ponto deles também se tornarem matadores de gigantes. Queridos, embora os resultados nem sejam tão impressionantes, nem sempre sejam tão impressionantes, sempre é verdade, presta atenção, que os seguidores se tornam como seus líderes. Sempre é verdade que eles são influenciados pelos valores dos seus líderes. Adotam métodos de trabalho dos seus líderes. E muitas vezes imitam as loucuras e os hábitos dos seus líderes. Vem aqui de madrugada para você ver. Simples. Parece uma loucura a galera acordar nesse frio e chegar em madrugada numa igreja para orar. Mas vem de madrugada. E eu tenho uma notícia para vocês. Em breve, um pastor se prontificou para abrir a torre de oração da meia-noite às 2h. Porque tem gente que não consegue dormir cedo e acordar cedo. Prefere dormir tarde e acordar tarde. Então ele falou, cara, eu sou um desses. Posso? Eu falei, claro que pode. E aí nós vamos começar, não tem data ainda, mas a torre vai começar da meia-noite às 2h. Aí vai ter um pause das 2h às 4h, até alguém se manifestar e querer cuidar desse horário. Mas vamos dar um tempo. Amém? Daqui a pouco vai ser 24 horas negorando. Amém? Sem fazer força. Mas por quê? Porque um dia o líder falou o quê? Eu vou mudar minha postura. Eu preciso orar num horário que telefone não toque, WhatsApp não chame. Apesar que agora os caras que vêm orar aqui comigo ficam todo dia. 4h, bom dia. 4h, cara, já... Mas tudo bem, né? Faz parte um para acordar o outro. Mas telefone não toca, não tem criança chorando, até os cachorros estão dormindo. Não tem trânsito para chegar, a cidade está dormindo. E se você quer ser excelente, você vai ter que fazer as coisas que os outros não fazem. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? É exatamente por isso que nós precisamos estar sempre cientes de como está a nossa conduta antes de criticarmos a conduta de quem trabalha com a gente. Conheço pessoas que criticam. Ah, minha igreja não ora. Minha igreja não gosta de oração. Calma aí, você gosta, cara. Nego vai dormir lá em casa. Quem está assistindo lá do Rio de Janeiro sabe disso. Os cariocas chegam em casa. E aí, às vezes, chega tarde, 4h, eu estou batendo na porta deles. Ô, vamos orar. E os caras estão na minha casa, tem que vir. Só que você não acredita que com essas pequenas atitudes eu estou ajudando muita gente a despertar para um assunto tão importante. E esse constrangimento, caramba, os caras oram, aí vê o resultado da igreja. Aí eles começam a orar também. Vários amigos meus. Amém? Então, antes de eu criticar a atitude de quem trabalha comigo, dá uma olhadinha no espelho para ver se você não é alvo da sua própria crítica. Tudo bem? Eu pensei que você fosse tirar alguma coisa do bolso e me dar. Fala para o irmão do lado assim, se você não gosta do que as pessoas estão fazendo, primeiro olhe para você. E o detalhe é o seguinte. O que você tem passado de exemplo para a sua equipe? Qual é o exemplo que você tem dado? Vamos lá? Quem é casado, levanta a mão. Noivo. Faz o seguinte. Casado, continua com a mão erguida. Noivos. Vai aumentando. Namorados. Orando. Desesperados.
Não, tá bom, solteiros. Não está desesperado. É isso aí, glória a Deus. Queridos, há duas decisões super importantes que nós vamos tomar na vida. Amém? Primeira, onde nós vamos passar a eternidade? É a primeira maior decisão. Com Deus ou sem Deus. Amém? E a segunda maior decisão da vida de um homem, de uma mulher, é com quem você vai passar até chegar à eternidade. Porque pastores sabem do que eu estou falando. Às vezes você vê que a mulher é um freio de mão na vida do homem, ou o contrário. É horrível você ver pessoas que querem voar, mas não podem, porque o homem não está na mesma altura, ou a mulher não está voando na mesma altura. Amém? Tudo bem que existem tempos para isso. Tem hora que um amadurece, os dois, vamos os dois voar juntos. Mas às vezes se passaram anos e nunca há um equilíbrio. Estão aqui? Então a coisa mais importante é você saber quem está no teu lado. E aí eu completo o raciocínio. Quem está no nosso lado é a pessoa mais importante para a gente se tornar excelente ou não. E a pergunta que eu te faço é: que exemplo você dá para o seu cônjuge? Porque às vezes você está querendo exigir uma postura dele que você não dá. Às vezes o cônjuge fica, tem que orar, mas ele mesmo não ora. Vocês estão aqui? O maior exemplo é de boca fechada e com atitudes. Quando eu comecei a orar de madrugada, a Vivi não vinha. Mas hoje, ela tem os dias certos. E eu estou aqui, ela chega no horário dela, mas a gente sempre se encontra aqui nos dias que ela vem. E daqui a gente vai para a academia juntos. Por quê? Porque chegou uma hora que ela falou, preciso fazer a minha parte. Ela viu os resultados, viu o que estava acontecendo. Vocês estão entendendo? Que exemplo você tem dado para os teus filhos? Que exemplo você tem dado para o pessoal do teu ministério? Para as pessoas que trabalham com você na sua empresa? Que exemplo? Isso é contado, porque o que você passa para a equipe é o que eles vão estar fazendo, amém? Qual tem sido o seu exemplo? Nós vamos dar conta para Deus por isso. E para que o nosso exemplo seja um exemplo excelente, precisamos nos apegar nos traços de caráter dos líderes. E um desses traços, nós já vimos aqui na igreja, aqui na Escola de Excelência, sobre os traços de caráter dos líderes. Já falamos em aulas anteriores sobre um dos traços de caráter, que é santidade, outro, ética, outro, ser cheio do Espírito. Agora eu quero falar que para você ser excelente, dar um exemplo excelente, você vai precisar do quarto tópico aqui, que é sabedoria. Repita comigo, sabedoria significa mais do que mera inteligência. Posso te mostrar qual é a diferença de sabedoria e de inteligência? Coloca lá. Inteligência é a habilidade de resolver problemas de forma correta pelo uso da razão. O que é sabedoria? Sabedoria é inteligência divina. É quando você nem estudou para aquilo, mas Deus fala, faz isso. Amém? A sabedoria sempre produz paz. A sabedoria sempre é gentil. Ou seja, ela é preocupada com o sentimento dos outros, disposta a ceder, a negociar. Exemplo, Daniel. A Bíblia diz que Daniel decidiu não contaminar-se com os manjares do rei, influenciou os outros a fazerem o mesmo. Em sabedoria traçou um plano que não desagradasse o rei. 10 dias de legumes deixaram com que ele ficasse mais saudável. E manteve o hábito de orar, fortificando a fé dos outros irmãos. A capacidade de Daniel de liderar cresceu da sua convicção a respeito do seu Deus e da sabedoria proveniente desse conhecimento. Então coloca lá, sabedoria é igual dependência de Deus. Peça sabedoria para a obra não ficar pesada. A sabedoria faz com que a obra termine, você não. Você entendeu isso? Às vezes a pessoa vai terminar algo que Deus deu para ele e o cara ele morre antes de acabar aquilo. Porque ele não pediu sabedoria. A sabedoria faz você terminar aquilo e ainda estar bem. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus não acarreta
dores. Dá uma glória a Deus por isso. Com sabedoria nós temos equilíbrio. Vamos, aproveitando isso, ver os outros traços de caráter da liderança, de um líder. Outro traço de caráter, quinto, Não, Mas fuerte. Pastores. Vocês aí de fora. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, olha esse slide. Lê ele para mim. Gente, vocês não estão no maternal. Todo mundo, vamos lá. 1, 2, 3. Pastores. Em inglês, Fabinho. O detalhe é que não é só fé em Deus, mas fé em nós mesmos. Convicção de que Deus pode e vai cumprir a obra que Ele prometeu através de nossas vidas. Isso significa, sabe o quê? Uma autoestima saudável, reconhecimento de que são escolhidos por Deus para uma tarefa importante no reino, fé de que Deus está na frente. Amados, nunca limite a obra de Deus, enxergue como Ele enxerga. Amém? Fé, repita comigo, fé envolve riscos. Mesmo que a situação pareça perdida, sempre coloque fé, porque fé vai exigir a tua crença quando tudo estiver errado. Quando tudo estiver dando certo, precisa de fé. Precisa de obediência, continua andando. Agora, quando o negócio está dando errado, é nessa hora que nós precisamos aplicar fé. Eu sei o que Deus me falou, pode demorar o quanto for, isso vai acontecer. Amém? Sexto, amor. O amor é mais importante do que os dons espirituais. O amor é o que nos faz entender, ter paciência, guardar segredos. Sem amor, nós nos tornamos frios. Então a nossa obrigação é amar. Não tenha medo de amar e investir na vida dos liderados, queridos. O ministério vai crescendo à medida que você vai se doando. Elias se doou por causa de Eliseu, Paulo e Timóteo, um exemplo. Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Isso foi doação. A competição acaba, olha para mim. A competição acaba quando você sabe que o líder te ama. Amém? Ame despretensiosamente, sem querer nada em troca. Ame incondicionalmente, invista. Deus, se Ele te vê no oculto, Ele vai te recompensar no oculto. 7 princípios de amor, do amor prático. Slides by China. 7 princípios do amor prático. Primeiro, vamos lá. Desenvolver amizades em que não exigimos nada em troca. Amém? Isso é sério. Segundo, haver esforço para nutrirmos um interesse autêntico por outras pessoas. Como é? Está errado isso aí. Esse em troca está errado, tá, Chana? Você colocou a mais. Haver esforço para nutrirmos um interesse autêntico por outras pessoas. Tire esse em troca, você que está aí fora também. 3, comprometer-se a aprender com o ouvir. Ai, amiga, eu te amo, eu sou tua melhor amiga. E não deixa minha amiga falar. Só ela fala. Aprenda a... Fala para a amiga do lado. Tá vendo, amiga? Agora, convenhamos. Aprender a ouvir não é fácil, né? Ainda mais quando a pessoa do outro lado é monótona. Irmão, me conta, o que está acontecendo? Em 1974, quando? Cara, e você olha, você fala, você vai de 74 a 2015 em 10 minutos? Pastor, paciência. Não é fácil, mas isso expressa amor. Outra, simplesmente esteja presente.
Mesmo que você não queira investir tempo em pessoas, demonstrará o seu cuidado. Uma vez, morreu a tia de um amigo meu. Já contei isso aqui, mas vale por causa do exemplo para quem está em outra cidade. Morreu a tia de um cara que eu considero como irmão, que é o pastor Foca. Isso, eu trabalhava numa empresa, eu pedi licença da minha empresa. O parente não era nem meu que tinha morrido. Já viu gente que mata várias tias para poder sair do serviço? O chefe fala, cara, mas quantos tios você tem, cara? Que vive morrendo, a cada vez morre um, cara. Nesse caso, morreu o tio de um amigo meu, a tia. E ele gostava muito dela. Peguei o ônibus, era adolescente, 16, 17 anos. Peguei o ônibus, fui até o velório, cheguei no lado dele, e eu não sabia o que falar. Eu não fui igual um amigo da Viviane, dois amigos da Viviane, um deles morreu o pai, ou foi a mãe? Nossa, os dois morreram, ruim, né? Mas morreu um dos dois, e aí o amigo olhou e falou assim, cara, mó grana para enterrar, né? Tipo, insensibilidade total, cara. Eu não sabia o que falar, não queria falar isso. Eu cheguei no lado do meu amigo, abracei ele e fiquei com ele abraçado ali. Ele não falou nada, também não falei. Não sei se ele não estava gostando do abraço, aí ele estava gostando. A gente ficou abraçado um tempão. Passou anos. Eu ouvi ele dizendo sobre isso. Falou, cara, uma vez aconteceu isso com a minha tia, tal, e o Bigard chegou, me deu um abraço, e aquilo restaurou. Ele não precisou falar nada. Ele só estava presente. Então, às vezes, a pessoa nem vai falar o que aquilo está fazendo, mas só de você estar, cara, eu estou aqui, cara. O que você vai falar? Cara, eu não sei o que te falar, mas eu estou aqui. Isso é um remédio, amém? Quinto, sempre trata as pessoas de igual para... Você não sabe a diferença que isso faz. E quando você olha aqui, às vezes as pessoas falam, os pobres gostam de ser tratados como igual. Cara, não tem nada a ver com os pobres, porque isso é normal, todo mundo faz isso. Agora, quando você trata alguém famoso e rico de uma forma normal, você não sabe o refrigério que isso é para eles. Vocês estão aqui? Você não tem noção. Quando a pessoa fala, cara, você não está me tratando pelo que eu tenho. Não, cara, você é uma pessoa normal. Estou te tratando pelo que você é. Então, é para cima e é para baixo. Amém? Para os dois lados. Sexto, seja generoso com elogios e encorajamento. Primeiro, cuide dos seus elogios. Se você elogia qualquer coisa, seus elogios ficam desqualificados. Mas se você elogia, vê que a pessoa fez um bom trabalho, não tenha medo de elogiar, amém? Às vezes cara, glória a Deus pela tua vida, faz toda a diferença. Principalmente para pastores, amém? Às vezes, os pastores só ouvem problema. Aí ontem, que é o dia que eu aconselho aqui na igreja, chegou um casal, sentou na frente, um casal de diáconos, e eles disseram assim, viemos te contar algumas bênçãos. Sério? E aí foi muito gostoso esse tempo, deles compartilhando do que estava acontecendo. Amém? Então, elogie, compartilhe. Não estou falando para você ficar elogiando, né? Estou pregando, daqui a pouco, é isso aí, pastor, glória a Deus, no meio do culto. Não é isso. Eu estou falando que elogiar pessoas faz bem. Quando o elogio vem de sinceridade, amém? E quando você valoriza eles. Faça dos seus sua prioridade, preferindo-os antes de si mesmo. Tem a ver com amor, amém? Um exemplo disso é quando os pais chegam cansados em casa. Já percebeu que criança só fica doente à noite? Fica doente, você pega, vai para o hospital, passa a madrugada toda, chega de manhã, ele tá bom. Você fala, agora você está... Não, ele dá vontade de falar, agora você vai ficar doente. Precisa de um atestado, cara, fica doente. Então, o que eu estou querendo dizer é que pais ele abre mão do descanso dele, fala, não, eu vou ficar com meu filho a noite toda, cara. Isso é amor, amém? Não, cara, vamos, onde tem que ir? Demora, tem filho, não tem problema, estou com você, filho. Isso é amor. Sétimo traço de caráter do líder. Falamos tudo isso aqui do amor, que é o sexto. O sétimo é firmeza. Queridos, não se trata de resistir a ideias, mas de firmar-se contra a oposição. É bem diferente, amém? Neemias,
O inimigo tentou de tudo, mas eles levaram a cabo a reconstrução, mesmo em meio a tribulações. Uma enxada na mão e a espada na outra. Nessa hora, todo mundo pode desistir, mas o líder continua. Amém? O líder... todo mundo parou do propósito. A gente continua. Amém? 7 é firmeza, né? E eu repeti aqui, você arrumou aí, Shaina? Glória a Deus. 8, espírito de servidão. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas também para que servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Eu sou o líder. Eu tenho a força. Não, você é o líder? Sim. Então me dá um exemplo, o líder serve. Amém? 9, personalidade simpática. Queridos, tem gente que ele consegue fazer com que desconhecidos gostem deles de uma hora para outra. Percebeu isso? Tem gente que ele começa a conversar, daqui a pouco o cara já... pega a chave, vai descansar na minha casa de praia. Você nem me conhece, cara. Cara, confio em você. Como? Quem já viveu isso? Amém? Possui a habilidade de se relacionar bem com os incrédulos. Às vezes o cara fala, cara, eu não gosto de crente, mas você é legal. É Deus usando a sua personalidade para atrair o cara para Jesus. Você tem que falar, cara, Jesus também é legal. Amém? Alguns fatores que impedem a liderança efetiva. Incredulidade. Uma pessoa sem fé não pode liderar nem a si mesma. A oração vai e vem, não produz resultado nenhum. Inconstância, isso é muito forte. Queridos, amados, irmãos, brothers. Um líder, olha para mim, gente, pelo amor de Deus, entenda isso. Um líder tem que ter estabilidade emocional. Fala para o irmão do lado, estabilidade emocional. Você conhece alguém que um dia está bem, no outro está, no outro não? Você nunca sabe como a pessoa vai estar? Não é horrível? Imagina como é que Deus vai poder usar alguém. Pastor, mas tem dia que os problemas nos... É igual a música do Tales. E a tempestade vem. E a tentação vem, né? Amém? Tudo bem, tem dia que você está mais bravo que o normal. Mas o máximo de coerência e de equilíbrio nessa hora vale a pena para o líder, amém? Você não pode, num dia, querer evangelizar todo mundo e no outro, não quero mais ir na igreja. Um dia, olha para a esposa, meu Deus, se eu pudesse eu casava com você de novo. No outro, sai daqui, mocréia. Não pode. Num dia, a esposa pergunta, amor, o que é aquilo, né? Aí o marido fala, é a lua, as estrelas. No outro, ela pergunta, amor, o que é aquilo? Helicóptero, não está vendo? Não dá. Inconstância é um perigo. Desânimo é outro. Soberba é outro. Estão anotando? Falsidade é outro. Outro o quê, pastor? Fato que impede a liderança efetiva. E a falta de amor também é outro. Amém? Quero falar com vocês sobre uma lei de liderança agora, muito forte. A lei do sacrifício, que diz que um líder precisa abrir mão para progredir. Queridos, por que alguém se apresenta para se liderar, para liderar? Por que alguém se apresenta para liderar? As respostas variam de pessoas para pessoas. Alguns fazem para sobreviver, outros para ganhar dinheiro. Muitos querem construir uma carreira de sucesso, portanto querem ser líderes. Outros fazem porque querem mudar o mundo, pique cérebro. Por que nós queremos liderar? Porque nós sabemos que essa é uma direção de Deus para a gente. É a nossa chamada. Nascemos para isso. Nascemos para impactar uma geração que tem sede de Deus e está se perdendo. Amém? Agora, há um equívoco comum com pessoas que não são líderes.
Eles acham que a liderança diz respeito à posição, a mordomias e é um poder enorme que acompanha a ascensão de uma pessoa em um determinado lugar. E muitas pessoas querem galgar os cargos de liderança porque acham que ali há uma certa liberdade, há um certo poder, há riquezas, prêmios que esperam pelo líder. O líder não chega na hora que eu chego. E muitas vezes o cara não entende que o líder está trabalhando mais que ele. Porque às vezes o funcionário trabalha das 9h30 às 6h, acabou às 6h, o cara desliga a luz e vai embora. E o chefe, o líder, tem que se forçar a parar. Porque se ele não se forçar, quantos líderes trabalham? Muito mais. Então, queridos, a vida de um líder pode parecer glamourosa para uma pessoa que está de fora. Mas a realidade é que a liderança exige muito sacrifício. O líder precisa abrir mão para continuar. Se você quer se tornar o melhor líder possível, e essa é a vontade de Deus para nós, você precisa estar disposto a fazer sacrifícios para que possa liderar bem. Você precisa saber que não há sucesso sem sacrifício. Repita isso comigo: não há sucesso sem sacrifício. Todas as pessoas que conseguiram algum tipo de sucesso na vida fizeram sacrifícios para isso. Exemplo: muitos trabalhadores, para conseguir um sucesso, muitos trabalhadores investiram anos em faculdades para conseguir as ferramentas antes de iniciar uma carreira. Atletas sacrificam incontáveis horas em treinamento, se preparando para ter um desempenho fora do comum. Pais abrem mão do seu tempo livre e sacrificam os seus recursos para criar bem os seus filhos. Qual é a tragédia? Quando um pai pensa mais em trocar a roda do carro do que no futuro do filho. Quando um pai pensa mais no dinheiro dele, a mãe pensa mais dele e neles do que em sacrificar algo para o bem de algo melhor. Repita para o irmão do lado: para tudo que você perde, você ganha algo. Fala para ele: para tudo que você ganha, você perde algo. Amados, a vida é uma série de trocas. É uma coisa pela outra. O líder precisa abrir mão para continuar. Isso é verdade para todo líder, não importando a sua profissão. Fale com qualquer líder, você vai descobrir que ele fez algum tipo de sacrifício. Vamos lá. Líderes eficazes sacrificam muito do que é bom para se dedicar ao que é. Então, não é que ele vai sacrificar o que é ruim. Às vezes ele sacrifica o que é bom, mas ele sabe que é por um motivo melhor. É a lei do sacrifício, é assim que funciona a lei do sacrifício. Você precisa saber que os líderes abrem mão de coisas com mais frequência do que os outros. O cerne da liderança, olha o que diz aí: o cerne da liderança é colocar os outros acima de si mesmo. É fazer o que é melhor para a equipe. Por isso que os líderes têm que abrir mão de seus direitos. Uma vez um especialista em liderança disse o seguinte: olha que forte que eu vou dizer, não tem slide. Mas não tem mesmo. Quando você se torna o líder, você perde o direito de pensar em si mesmo. Pay attention. Quando você se torna o líder, você perde o direito de pensar em si mesmo. Agora tem slide. À medida que você cresce em liderança, à medida que você conquista mais liderança, as responsabilidades aumentam e os direitos diminuem. Esse é o custo da liderança. Quando você não tem responsabilidade, você pode fazer o que quiser. Concorda comigo? Não tem responsabilidade, cara, faça o que eu quero. Mas assim que você assume uma responsabilidade, você começa a experimentar limitações naquilo que você pode fazer. Quanto mais responsabilidade você aceita, menos opções você tem. A natureza do sacrifício é diferente para as pessoas, mas todos que lideram abrem mão de algumas oportunidades. Algumas pessoas têm que abrir mão de passatempos que aprecia, outros abrem mão de aspectos da sua vida pessoal, e alguns, como Martin Luther King, abrem mão da própria vida por causa daquilo que eles acreditam. As circunstâncias variam de pessoas para pessoas, de pessoa para pessoa, mas o princípio é o mesmo. Liderança
significa sacrifício. Você precisa saber, põe lá, você precisa saber que precisa abrir mão das coisas para continuar no alto. Presta atenção no que eu vou falar. A maioria das pessoas está disposta a reconhecer que para fazer progresso é necessário sacrifícios no início de uma carreira. Muitos vão seguir um rumo indesejado para fazer nome. Outros acabam transferindo a sua família para uma cidade que não deseja a fim de um cargo melhor. Alguns aceitam redução do pagamento em troca de maiores oportunidades. O problema para os líderes é quando eles acham que ganharam o direito de parar de sacrificar. Põe lá, Shaina. Na liderança, o sacrifício é um processo contínuo e não é um pagamento único. Abrir mão agora, não preciso mais abrir mão nunca mais. Isso nunca vai acontecer com um líder eficaz. Se os líderes precisam abrir mão para subir, eles precisam abrir mão de mais coisas ainda para continuar no topo. Já falei sobre isso aqui, vale o exemplo. Já reparou em equipes esportivas que às vezes os caras não conseguem ganhar consecutivamente? O motivo é simples. Se o líder consegue ganhar um campeonato com o seu time, ele muitas vezes supõe que ele pode duplicar o resultado no ano seguinte fazendo as mesmas coisas. Ele reluta em fazer sacrifícios adicionais antes da temporada, onde muitas vezes é um sacrifício maior. Mas uma vez o Bernardinho falou sobre algo, o pastor Fabinho me levou numa palestra dele, e ele falou algo que mexeu muito com a minha vida. Que na primeira vez que ele ganhou um título mundial, os atletas começavam a treinar às 9 horas da manhã. Eles ganharam o título e o Bernardinho falou assim, amanhã o nosso treinamento começa às 8. Começaram a treinar mais. Eles ganharam de novo, no outro ano, começaram às 7. E aí foram indagar. O Bernardinho disseram, cara, mas nós somos os campeões. Sabe qual foi a resposta? É esse o problema. Esse é o problema. Porque todas as outras equipes agora querem ganhar da gente. E eles vão treinar muito mais para tentar ganhar de nós. E se nós continuarmos treinando a mesma quantidade, nós vamos perder. Então, se eles estão treinando mais, nós, os campeões, vamos treinar mais ainda. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Nunca se esqueça do seguinte: o sucesso de hoje é a maior ameaça ao sucesso de amanhã. Amém? Aquilo que leva um time ao alto não é o mesmo que o mantém lá. A única forma de permanecer no alto é abrir mão de mais coisas ainda. Sucesso na liderança demanda mudanças constantes. Que mais? Melhorias constantes. Que mais? E sacrifício contínuo. Deixa aí, Shaina. Presta atenção. Sucesso na liderança demanda mudanças constantes, melhorias constantes e sacrifício. Tem ninguém aqui? Pastores? Você precisa saber que quanto mais alto for o cargo de liderança, maior é o... Quem já participou de leilão sabe o que eu vou falar aqui. Quando os lances começam, muitos se apresentam para participar. Mas na medida que o preço aumenta, cada vez menos pessoas dando lances. Quando o preço é baixo, muita gente faz oferta. Mas no final, apenas uma pessoa está disposta a pagar o preço do item. E o mesmo acontece em liderança. Quanto mais alto você vai, mais isso vai te custar. E não importa que espécie de carreira você escolha, você vai ter que fazer sacrifícios. Vai ter que abrir mão para subir. E como eu já falei, não há sucesso sem... De novo. Sozinhos, vai. Pastores. Tela. Em inglês? Yeah. Responde em alemão. Que é outras línguas totais, né? Total. Sempre que você vê um sucesso, sempre que você vê alguém que é um sucesso em qualquer área, você pode estar certo de que esse alguém fez sacrifícios
para que aquilo fosse possível. E como líder, se você se sacrifica, mesmo que você não veja o sucesso, pode estar certo que no futuro alguém vai se beneficiar pelo seu sacrifício. Amém? Como aplicar a lei do sacrifício na minha vida? Faço uma pergunta. Você está disposto a fazer sacrifícios para se tornar um líder melhor? Mais influente? Está disposto a abrir mão dos seus direitos em benefício das pessoas que você lidera? Então entenda que viver de acordo com a lei do sacrifício normalmente quer dizer, vai lá, Shana, estar disposto a trocar algo de valor que você tenha para conseguir algo mais valioso que você. Repita comigo, é uma troca. Amém? É uma troca. Todo mundo. É uma. Você troca algo que você tem por algo que você. A pergunta que eu te faço é: o que você tem para trocar? O que tem a ver essa menininha? Esse fundo macabro, essa menina. Parece a filha do Chuck. Não, ela tá bonitinha, mas aqui tá mais com definição. Uma foto de 62. Shaina, o que tem a ver isso? Tá bom, vai. O que você tem a oferecer? Nada a ver, Shaina. Vai lá. Pelo que você está disposto a trocar o seu tempo, sua energia, seus recursos, para que possa ter maior valor? Uma das posturas mais prejudiciais de um líder é aquilo que muitos chamam de doença do destino. É a ideia, presta atenção, de que eles podem se sacrificar por uma temporada e assim alcançar sua meta. Líderes que pensam assim param de sacrificar e param de ganhar mais terreno e liderança. Então entenda algo, olha bem forte, vê se acerta nessa, Shaina. Atividade não é produtividade. Olha aí que slide bonito. Atividade não é. Nós precisamos de ministérios extraordinários. Se você quer ser usado como nunca foi, meu Deus, faça o que você nunca fez. Amém? Se você quer ser usado como nunca foi, faça o que você nunca fez, cara. Cara, você fica sério, que esse peixinho aí. Vamos lá. Você entendeu aqui a moral da história? Sim, um peixinho está pulando para um aquário maior. Não, fora isso. Meu irmão, se você quer fazer o que você nunca fez, aliás, se você quer ser usado como você nunca foi, você precisa fazer o que você nunca fez. Deus está nos levando a trabalhar com excelência na nossa vida. E ser excelente tem a ver com uma coisa muito forte, chamada, vai lá, Shaina, diligência. Diligência significa rapidez e atenção. Ela é mãe, tudo bem. Meu Deus. Diligência significa rapidez e atenção para uma tarefa designada. Amém? Tirem foto e põe lá o recorte. Recorta. Tudo bem, Shaina, né, mãe? Vamos lá. Você já viu situações onde você pede uma coisa num dia e depois de 15 dias tem que pedir a mesma coisa, depois de 10 dias pedir a mesma coisa e depois pedir a mesma coisa e não sai daquilo? Uma pessoa dirigente nunca faz isso. Uma pessoa dirigente diz assim: você vai ter que me pedir outra coisa, porque aquela que você me pediu, a resposta está aqui. Então, se você quer ser uma pessoa próspera e abençoada naquilo que você faz, você vai precisar ser dirigente. E a Bíblia nos fala sobre a diligência. Alguns versículos. Provérbios 10, versículo 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a
enriquecer-se. Só vê a anotação, Provérbios 10, versículo 4. Pessoas dirigentes geralmente se tornam supervisoras e líderes. Posso te provar? Provérbios 12, 24. A mão dirigente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Pessoas dirigentes sempre terão em abundância. Me prova, Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos dirigentes se farta. Pessoas dirigentes sempre encontram. Amado, isso aqui é muito forte. Se você não pode suportar fortes emoções, feche seus ouvidos agora. Pessoas dirigentes sempre encontram caminhos criativos para resolver problemas. Não existe, não dá para um dirigente. Me prova isso na Bíblia. Provérbios 21, versículo 5. Os planos do dirigente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Outra, pessoas dirigentes são promovidas por si só. Me prova? Provérbios 22, versículo 29. Vês um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Amados, o que você tem para oferecer para ser uma pessoa dirigente? Quem está aqui? Diligência. Deus espera que o nosso impacto na sociedade seja por causa da nossa excelência, da nossa diligência. E eu quero orar por você, porque chega daquela história de que o cristão tem que... nós já não vivemos mais isso, mas às vezes esse morto quer ressuscitar. De que para Deus tudo está bom. Não, dá um jeitinho, é para Deus. Para Deus ele tem que fazer o melhor, e Deus espera que a gente faça para Ele o melhor. E o que a gente faz na vida secular. Olha para mim um pouquinho antes de fechar tudo. O seu ministério não é o que você faz para Deus na igreja. Olha para mim, gente. Não existe ministério na igreja. Sua vida é ministério. No dia que você separar ministério de sentimental e de trabalho, você perdeu o propósito da tua existência. Tudo é ministério. A Bíblia diz que quando eu sirvo a um Senhor, quando eu trabalho, eu tenho que servir a Ele como se estivesse servindo ao próprio Deus. Eu devo honrar os meus chefes por causa da minha honra a Deus. Então, ser um bom marido faz parte do seu ministério, da tua chamada. Ser uma boa esposa faz parte do seu ministério. Ser um bom profissional faz parte do ministério. Toda a tua vida é um ministério. Estar aqui na igreja faz parte do ministério, mas tudo é um ministério. Então, quando Deus olha para você, Ele espera que eu e você sejamos dirigentes aonde? No nosso ministério. Não na igreja. E é um cavalo em casa, é aqui entra o problema. Pessoas não dirigentes, igrejas que não crescem, pastores que não crescem, empresas que não crescem, patrões que não crescem, é porque eles dividem. Não, isso é assunto espiritual. Aqui o bicho pega, aqui é comércio, aqui é negócio. Meu irmão, diligência é em toda a vida. Se você entender isso, uau, ninguém te segura. Ninguém. Porque você não precisa do teu patrão para te promover. Você precisa ser dirigente. Sabe o que acontece? Quando você é dirigente e o teu patrão não te dá bola, Deus te tira dali. Ele faz com que alguém te veja e fale, cara, vem trabalhar para mim, cara, você é muito bom. E te tira dali e te leva para outro lugar. Deus promove os dirigentes. Meu chefe não está me vendo, não importa, continue sendo dirigente. Você vai ver onde isso vai te levar. Se coloque em pé em nome de Jesus, vamos estar orando. Quero chamar o louvor aqui na frente. Nós vamos cantar aquela canção para te adorar do Matt Gilman. Eu vivo mais uma vez, mas nós vamos orar antes. Coloca a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer porque o Senhor tem nos ensinado a não só trabalhar com excelência, mas a trabalhar com diligência. Nós queremos ser, Pai, pessoas diligentes. Nós queremos ser pessoas que terminam o que fazem, pessoas que são extremamente excelentes no que fazem e extremamente cautelosas para não te desagradar.
Pai querido, nós não estamos aqui separando as coisas. Tudo que nós vivemos faz parte do nosso ministério. E nós queremos que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, em cada parte. Nos ajuda, Senhor, a ser líderes que vão chocar e impactar uma geração. Eu profetizo por cada um que está aqui. Eu profetizo por cada um que está assistindo em outra igreja. Eu profetizo pastores dirigentes, membros dirigentes, pessoas que vão influenciar no trabalho, na escola, na família, através de uma dirigência que venha dos céus, em nome de Jesus. Te abençoo para esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele.